Bom, pessoal, então nesse vídeo a gente vai começar aqui com uma série de vídeos falando sobre o Matplotlib, ok? E nessa primeira aula a gente vai falar um pouco sobre, ter uma visão geral de como a gente pode utilizar o Matplotlib para gerar vários tipos de gráficos aqui, né, utilizando o Python, ok? Então, primeiramente eu vou fechar essa parte aqui e vou vir aqui, pode vir aqui também nessa opção aqui e criar aqui um arquivo Python. Então eu vou colocar aqui introducão.py, ok? Então a gente tem aqui nosso arquivo Python. No caso aqui do vídeo, eu vou utilizar aqui o Python 3.10.8, que é um dos mais recentes nesse momento. Mas vocês podem estar utilizando qualquer Python 3 aí, que essa parte básica aqui do Python, do Matplotlib, a gente pode utilizar qualquer versão, ok? Então, vamos começar com um vídeo aqui e com a explicação. Então, o que é o Matplotlib? Então, Matplotlib. Bom, mas o que é o Matplotlib? O Matplotlib é uma biblioteca que foi desenvolvida pegando uma base do MATLAB, certo? E é utilizada para a gente conseguir gerar gráficos aqui no Python. Ela é uma das bibliotecas mais conhecidas aqui no Python, mas existem outras também. No caso, a gente vai focar no Matplotlib aqui, pois ela é a mais difundida aí para quem trabalha até mesmo com ciência de dados, visualização de dados e etc, ok? E também a gente pode utilizar isso também para criar gráficos de experimentos ou até mesmo gráficos que a gente utiliza aí no mundo do ensino superior. No caso, eu faço engenharia elétrica e eu utilizo muito ele para gerar gráficos de determinadas sinais que eu estou estudando dependendo da matéria, ok? Então a gente vai começar aqui com uma visão geral de como a gente pode gerar um gráfico aqui com o Matplotlib, ok? Primeiramente, para instalar ele, eu vou abrir aqui o terminal. E para instalar o Matplotlib, a gente pode utilizar a seguinte forma. O pip, que é o gerenciador de arquivos aqui do Python. Eu vou utilizar o Python 3.10 aqui, no caso. E aí eu coloco install e Matplotlib, ok? Nesse formato aqui, vocês vão conseguir instalar o Matplotlib. Quando vocês der Enter aqui, caso vocês não tenham ele instalado, ele vai instalar. No meu caso, eu já tenho ele instalado aqui. Por isso ele vai mostrar aqui os caminhos aonde ele está instalado, ok? Uma outra biblioteca que a gente vai utilizar aqui também é o pip, pip310, ok? Ponto 10, e aí eu vou colocar install e o NumPy. O NumPy ela é uma biblioteca que a gente utiliza para fazer cálculos matemáticos. Então é uma biblioteca matricial. A gente pode fazer qualquer tipo de cálculos utilizando aqui o NumPy, ok? Ele existe dentro dessa biblioteca aqui, existe todas as ferramentas ou grande parte das ferramentas matemáticas que a gente pode utilizar para fazer cálculos numéricos, ok? Então, dando Enter, vocês vão também instalar. No meu caso aqui também ele já está instalado aqui, por isso ele já vai mostrar aqui, já está satisfeito aqui o processo de instalação. Então são essas duas bibliotecas que a gente vai utilizar nesse vídeo aqui. Vou minimizar essa parte aqui e aí a gente vai começar aqui então. Bom, então para gerar um gráfico aqui, vamos gerar um gráfico já utilizando aqui o Matplotlib. Primeiramente a gente tem que importar essas bibliotecas que a gente vai utilizar, então eu coloco import matplotlib, ok? E eu tenho que colocar um ponto pyplot, ok? Essa biblioteca aqui, do Matplotlib a gente vai utilizar uma pequena parte dele, que é o pyplot. Essa parte aqui, ela nos possibilita já ter uma gama de várias funções que a gente pode gerar vários tipos de gráficos, ok? E aí, por fim, eu vou chamar ele aqui de PLT. Por que eu posso fazer isso daqui? Porque caso eu importe simplesmente o Matplotlib pyplot, nesse formato aqui, toda vez que eu quiser utilizar ele no meu código, eu vou ter que escrever todo esse nome e aí chamar uma função, por exemplo, plot, ok? Nesse outro caso aqui, quando eu nomeio ele ou eu apelido ele por PLT, ao invés de eu fazer isso tudo aqui, eu vou fazer simplesmente isso daqui, ó, plt.plot, ok? Então isso daqui faz com que o nosso código fique mais, o nosso processo de codificação fique mais rápido, ok? Então é interessante utilizar esse pequeno abreviação aqui que a gente coloca. Então, toda vez que vocês
quiserem abreviar uma biblioteca, vocês têm que colocar aqui o AS, ok? E aí PLT. Bom, uma outra biblioteca que a gente vai utilizar também é o NumPy. Então eu vou chamar aqui import NumPy e a mesma coisa, eu vou chamar ele de NP, ok? Então essas duas bibliotecas aqui, que tem o nome de NumPy e matplotlib.pyplot, eles vão ter esses dois apelidos aí para a gente utilizar ao longo do nosso código, ok? Então, vamos fazer um gráfico bem conhecido, que é o gráfico cosseno. Então, para a gente conseguir fazer um gráfico cosseno, a gente teria que, primeiramente, gerar os dados do tempo, certo? E, posteriormente, pegar esses dados do tempo e passar por uma função cosseno, certo? É assim que a gente gera gráficos, por exemplo, no MATLAB. Aqui no Python é a mesma coisa. A gente tem que primeiro gerar um gráfico de tempo e depois passar esse tempo por uma função, por exemplo, cosseno. Para a gente gerar um gráfico aqui de tempo, eu vou chamar aqui de t, para ficar mais claro, né? A gente pode chamar o método aqui do NumPy linspace. Esse método aqui, ele faz o seguinte para nós. Ele faz com que a gente consiga gerar um array de valores de um determinado valor que inicia até um valor que finaliza. E aí a gente dá quantas amostras a gente quer dentro desse espaço de tempo. Então, por exemplo, se eu quero do tempo 0 até o tempo, por exemplo, 5 segundos, por exemplo, é claro que o segundo aqui eu estou só abstraindo, certo? Ele não vai, essa biblioteca ela não vai pegar tipo segundos ou horas ou minutos, certo? Isso daí vem da sua análise. Por exemplo, eu quero fazer uma análise em minutos, então eu sei que isso daqui é de 0 a 5 minutos, ok? Ah não, eu quero fazer uma análise, gerar um gráfico de segundos. Então a minha interpretação daqui é de 0 a 5 segundos. E assim sucessivamente, certo? E aqui eu estou falando, por exemplo, eu vou pegar, na minha interpretação que aqui é de 0 a 5 segundos. Então, eu quero que esse intervalo de tempo aqui tenha, por exemplo, 100 amostras. Eu vou colocar menos, eu vou colocar 10 amostras aqui. Se eu pedir para printar isso daqui, print e o t, quando eu executar esse código aqui, colocar aqui Python, e então chamar aqui esse código, né, esse script aqui, quando eu executar isso daqui, a gente vai ver que ele vai mostrar aqui os valores que vai de 0 até 5, só que eu estou dividindo esse espaço de tempo aqui em 10 pedaços. Então ele vai cortar primeiro no 0, depois no 0,5. É claro que tem essas amostrazinhas aqui, mas vamos nos focar que sempre ele está dividindo o todo, né, que é o 5 por 10. Então, se eu dividir 5 por 10, eu tenho um intervalo de 0,5. E assim por diante, certo? Então, no caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, dentro desse espaço de tempo que vai de 0 a 10, eu tenho 10 amostras, ok? É assim que a gente pode também, por exemplo, criar um vetor de tempo aqui. Com esse vetor de tempo criado, o que a gente pode fazer agora é pegar uma função, por exemplo, cosseno, e passar esse vetor de tempo que a gente gerou aqui por essa função cosseno, e dessa forma a gente vai ter os dados da função cosseno dentro desse tempo aqui, ok? Então a gente pode fazer da seguinte forma. Eu vou falar que a minha saída, né, que é o meu cosseno, a saída do dado que eu estou gerando pelo cosseno vai ser o y. Então eu posso chamar aqui np.cos e aí eu posso passar o t aqui. Se eu pedir para imprimir isso daqui, ó, print, e eu colocar o y aqui, quando eu executar esse código aqui, o que a gente vai ver é que os valores que serão gerados são diferentes, certo? Porque ele vai pegar para cada um desses valores que eu estou gerando aqui, por exemplo, esse primeiro valor aqui, ele vai pegar e vai passar bem aqui nessa função cosseno. Então ele vai perguntar, o cosseno de 0 é quanto? O cosseno de 0 é 1.
Aí o próximo valor que ele vai verificar é o cosseno de 0,555. Quanto vale? O cosseno de 0,555 vale esse valor aqui. E assim por diante, ele vai verificar o cosseno desse daqui e vai gerar aqui também. O cosseno desse outro valor aqui e vai colocar aqui. Então, ele vai, para cada uma das amostras de tempo que eu gerei aqui, nessa linha, ele vai pegar esse valor e vai gerar um valor de... ele vai passar pelo cosseno, certo? E vai gerar um valor de saída para cada um desses valores. Então, no final de tudo, tanto essa linha aqui, né, tanto essa variável t quanto essa variável y, ele tem a mesma quantidade de valores. Aqui tem 10 e aqui também tem 10. A partir disso, a gente então pode utilizar agora o Matplotlib para gerar um gráfico a partir desses dados. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiramente, a gente tem que... A forma mais simples de fazer isso, na verdade, é só chamando plt.plot. E aqui eu tenho que passar dois parâmetros. O tempo, que é o t, e o valor que eu quero gerar do cosseno, certo? Que foi os valores que eu passei aqui, que eu gerei aqui com a função np.cos. E aí eu passei como parâmetro aqui o array de tempo, ok? Nesse formato aqui, ele já vai conseguir gerar o meu gráfico. Mas tem um pequeno detalhe. Se vocês colocarem só essa linha aqui e tentar executar, dependendo do sistema operacional de vocês não vão conseguir mostrar o gráfico. Ele vai simplesmente gerar o gráfico, mas ele não vai mostrar na tela esse gráfico para a gente. Por exemplo, eu vou executar aqui. Ele vai demorar um pouco aqui porque é a primeira execução que eu estou fazendo, utilizando o Matplotlib. E aí vocês podem ver que ele executou o código e saiu do código, sem ter mostrado aqui na tela nenhuma imagem. Então, como é que a gente pode fazer para que ele mostre a imagem? Ele aqui já gerou o gráfico, certo? Nesse momento aqui ele já gerou o gráfico. Mas para mostrar esse gráfico, eu tenho que colocar o plt.show e colocar aqui nesse formato, certo? Então, quando eu coloco o plt.show aqui, eu estou falando para o Matplotlib mostrar isso na tela para mim, gerar uma figura, certo? Para mim conseguir enxergar o gráfico. Quando eu executar esse código aqui, então agora a gente vai ver que ele vai gerar então o gráfico aqui, utilizando o Matplotlib para a gente, certo? Então, observando isso daqui, a gente pode ver que a gente já tem aqui um cosseno, certo? Só que ele não está com um período completo. Então, eu vou colocar aqui um pouco maior aqui. Eu vou colocar de 0, eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, de 5, na verdade eu posso colocar até 2 vezes π. E o π a gente pode chamar aqui o np.py, ou np.pi, certo? Esse daqui é uma variável que tem lá no NumPy, que equivale ao valor de π. Se eu colocar 2 vezes isso daqui, então eu tenho um período completo, de 0 até esse valor. Se eu executar isso daqui, a gente vai ver então agora que ele vai gerar aqui um cosseno com um período completo. Bom, mas uma coisa que a gente pode ver desse gráfico é que ele não está muito bem organizado, certo? A gente pode ver que tem retas que estão sendo interligadas. Por exemplo, essa reta que está ligando até aqui, tem uma outra reta aqui que vão se ligando aqui. Aqui daqui para cá tem uma reta, daqui para cá tem uma reta e assim por diante, certo? Como é que a gente pode minimizar isso daqui e fazer com que isso daqui fique mais fluido, certo? A gente pode aumentar a quantidade de elementos do nosso array aqui, que a gente está criando aqui. Então, para aumentar a quantidade de elementos, a gente pode colocar, por exemplo, 100. Então, eu quero que vá de 0 até 2π, só que eu quero dividir isso daí, criar 100 elementos entre 0 e 2π. Se eu pedir para printar isso daqui, por exemplo, print, eu vou só comentar aqui para não mostrar ainda o gráfico. Se eu executar isso daqui, a gente vai ver que agora ele vai imprimir uma quantidade bem maior de... Só um minuto, faltou eu colocar o T aqui. Se eu executar isso daqui, a gente vai ver que vai ser agora imprimido um valor bem maior de valores aqui, porque agora eu estou gerando 100 valores dentro desse array aqui, que vai de 0 a 2π, certo? Bom, tendo entendido isso, agora que ele vai gerar 100 valores aqui, então significa que o meu numpy.cos também vai gerar 100 valores. Eu vou pegar cada um desses elementos que eu estou gerando aqui
nesse array aqui e estou passando cada um individualmente para dentro do meu np.cos. E aí ele vai gerar para cada um desses valores o valor respectivo aqui do cosseno para cada um desses valores, que vai de 0 a 2π. Dessa forma aí a gente vai ter um valor bem maior de dados, e quanto maior o valor de dados que eu tenho aqui nos meus arrays, que eu quero gerar os gráficos, mais nítido, mais fluido é o meu gráfico utilizando o Matplotlib. Então, executando aqui, vocês agora podem ver que agora sim ficou algo bem parecido, né? Exatamente como um cosseno, ok? Bom, então é assim que a gente pode gerar um gráfico utilizando o Matplotlib, mas a gente pode customizar esse gráfico aqui. Como a gente pode fazer isso? A gente pode, por exemplo, aumentar a quantidade de períodos aqui. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes t. Eu vou colocar aqui um pouco maior, 4 vezes t. Quando eu executar isso daqui, vocês vão ver que a quantidade de períodos do meu cosseno está aumentando aqui, certo? E, de novo, começou a falhar aqui o meu gráfico. Ou seja, está mostrando que a quantidade de valores que eu estou gerando aqui já não é suficiente para mim fazer com que o meu gráfico fique fluido. Então, para mim fazer com que ele fique fluido, eu posso aumentar a quantidade aqui de valores que são gerados aqui nesse linspace, que é o meu vetor de tempo. E aí ele vai novamente gerar aqui valores iguais. Então, aqui vai ser 100 elementos, ou 500 elementos. Então, o meu y aqui também vai ter que é 500 elementos. Quando eu executar isso daqui, aí vocês vão ver que o nosso gráfico agora vai ficar bem mais fluido, como anteriormente a gente viu. Então, o primeiro detalhe que vocês têm que ter em mente é que quanto maior a quantidade de dados que vocês têm, vocês vão ter um gráfico mais fluido, certo? E quanto menor a quantidade de dados, mais o gráfico de vocês vão ficar parecido com várias retas sendo uma ligada na outra, ok? Então é a primeira interpretação que a gente pode ter aqui do Matplotlib. Então o Matplotlib ele nos possibilita customizar o nosso gráfico de muitas formas diferentes. Mas a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é utilizar o PLT. Deixa eu só quebrar uma linha aqui, o plt.title. Então aqui a gente pode utilizar esse método aqui do Matplotlib, title, para a gente colocar um título. Então eu vou colocar aqui o título que é o gráfico do cosseno. Ok? Então é esse o título do meu gráfico. Se eu executar isso daqui, vocês vão ver que agora vai ter um título aqui, gráfico do cosseno. Uma outra coisa que a gente pode colocar, deixa eu executar novamente aqui rapidinho, é colocar uma legenda aqui para o eixo Y e uma legenda aqui para o eixo X, certo? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode novamente vir aqui e colocar plt.xlabel. E aqui, isso daqui significa que no eixo X eu quero colocar um label, certo? Uma legenda para esse eixo. Então eu vou colocar aqui tempo. Vou colocar aqui tempo e eu vou colocar um Szinho aqui para simbolizar que é de segundos, certo? E o plt.ylabel, que é para... Só um minuto, deixa eu voltar aqui. ylabel, que é para a amplitude. Então, o meu y significa que é a amplitude do meu cosseno, certo? Amplitude. Então, quando eu pedir para executar esse código aqui, a gente vai ver então que ele vai dar agora títulos, né? Um título principal aqui para o meu gráfico. E além disso, ele está colocando agora aqui um título para o meu y e um título também para o meu x, certo? Um é a amplitude e o outro é o tempo, certo? Bom, então, para uma primeira visão do Matplotlib, eu acho que já está interessante essa parte aqui. É claro que eu vou ficar gravando outras videoaulas. Eu vou colocar aqui embaixo a playlist que eu estou salvando essas videoaulas. E vocês podem ir acompanhando ao longo do tempo, enquanto eu for adicionando mais vídeo aqui sobre o Matplotlib, ok? Então, espero vocês na próxima videoaula. Falou!